Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês na aula anterior, nós agora vamos falar um pouco, brevemente, sobre o Instituto de Livramento Condicional, tá? Vou dar uma explicação breve a respeito desse instituto, para que nós possamos refletir sobre a sua aplicação no caso de condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. No caso, o que é o livramento condicional? Né? Muita gente se pergunta, não entende. Professora, é uma liberdade antecipada? De certa forma é uma liberdade antecipada, preenchidos determinados requisitos e sendo aceitas determinadas condições, o apenado, quem está preso cumprindo pena privativa de liberdade, vai poder ter sim a sua liberdade antecipada. Então, eu coloquei aqui para vocês, é um instituto de política criminal que se aplica a quem cumpre pena privativa de liberdade mediante o cumprimento de alguns requisitos e aceitação de determinadas condições. É uma concessão antecipada e provisória da liberdade do condenado, já que ela pode ser revogada caso sejam descumpridas as condições impostas. E seria uma medida penal restritiva de liberdade de locomoção e, portanto, seria considerado para alguns doutrinadores um direito subjetivo do apenado, como, por exemplo, para Guilherme de Souza Nutti, ele entende que a natureza jurídica é uma medida penal restritiva da liberdade e que, portanto, é um direito subjetivo do apenado. Já para Damásio, é uma medida penal de caráter repressivo e preventivo, ou seja, é uma das fases da execução da pena privativa de liberdade. Em todo caso, maiores detalhes sobre isso, vocês estudam também execução penal. Por que eu estou trazendo essa breve explicação? Para vocês saberem da existência desse instituto e saberem também que, no que compete a questão dos crimes hediondos equiparados, é um instituto que também pode ser aplicado aos condenados pela prática desses crimes, apesar de serem os crimes considerados mais aberrantes, os crimes mais graves, né, à sociedade, a lei permite o livramento condicional. Como eu falei na aula anterior, só é vedado o livramento condicional, de acordo com o pacote anticrime, no caso de ter resultado morte, seja o condenado primário ou reincidente. Se houver resultado morte, a prática daquele crime hediondo ou equiparado resultar em morte, fica vedado o livramento condicional, tá? De acordo com o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Uma vez possível, né, o livramento condicional para os demais condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, eles precisam cumprir alguns requisitos, tá? Não pode ser reincidente específico. E aí vem uma discussão na doutrina, não é uma matéria que está pacificada, sobre o que seria esse reincidente específico. No caso, temos alguns doutrinadores que dizem, olha, reincidente específico é aquele que comete uma vez um crime hediondo ou equiparado, tem condenação com trânsito em julgado nos últimos 5 anos e, durante esse período, comete um novo crime hediondo ou equiparado. Então, para os defensores desse entendimento, se eu cometo, por exemplo, um crime de tráfico, que é equiparado a hediondo, e um tempo depois eu cometo um crime de latrocínio, tráfico, crime equiparado a hediondo, latrocínio, crime hediondo, assim eu teria aqui uma reincidência específica, porque foi cometido um segundo crime que está previsto na lei dos crimes hediondos e equiparados. Uma posição intermediária seria alguém que comete, por exemplo, o crime de extorsão e depois comete um crime de latrocínio. O bem jurídico tutelado seria o mesmo. No caso, o bem jurídico tutelado seria o patrimônio. Ambos estão previstos na lei de crimes hediondos e equiparados, mas a especificidade seria não em relação a simplesmente estar previsto nessa lei, mas sim em relação ao bem jurídico tutelado, ok? Então, além de estar previsto na lei, teria que ser o mesmo bem jurídico tutelado, senão não seria considerado reincidente específico. Um outro exemplo, para uma outra corrente, seria o crime de estupro e o crime de estupro que estivesse previsto exatamente no mesmo tipo penal.
Então, para os defensores desse entendimento, só é considerado reincidente específico quem comete o mesmo tipo penal logo durante o período dos últimos 5 anos após o trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória, né? Temos uma sentença irrecorrível. Então, temos esses 3 posicionamentos sobre o que seria reincidente específico. Não temos nada pacificado. Mas exige-se que, para que um condenado por crime hediondo, quem está cumprindo pena por crime hediondo ou equiparado, não seja reincidente específico. E aí vem as teses de defesa, né, de acordo com a corrente, que melhor se adequar a cada caso concreto, já que a gente não tem um entendimento pacificado do que é essa reincidência específica. Não basta não ser reincidente específico. O apenado tem que ter cumprido pelo menos mais de 2/3 da pena. Não é ter cumprido 2/3 da pena, é ter cumprido mais de 2/3 da pena. Esses 2 requisitos são específicos para quem cumpre pena privativa de liberdade por crimes hediondos ou equiparados e quer ter direito ao livramento condicional. Fora esses requisitos específicos, para quem cumpre pena por crimes hediondos ou equiparados, cumulativamente tem que preencher os chamados requisitos gerais, que estão previstos no inciso 3 e parágrafo único, que são estudados com maiores detalhes em execução penal. Por exemplo, quais seriam esses requisitos? Ter bom comportamento carcerário, se dedicar ao trabalho que lhe foi atribuído, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, enfim, comprovar que teria um trabalho para o seu próprio sustento, caso, né, consiga essa liberdade provisória. Enfim, são outros requisitos. Esses são gerais, em que sentido? São requisitos cobrados de todo apenado, todos que cumprem pena privativa de liberdade que teriam, né, para terem o direito à concessão da liberdade provisória. Só chama a atenção que, quando vocês forem estudar esses requisitos gerais, quem já quiser dar uma lida, quem já quiser estudar sobre esses requisitos agora, estude por uma doutrina atualizada ou leiam o Código Penal atualizado de acordo com o pacote anticrime, porque o pacote anticrime trouxe alterações no artigo 83 do Código Penal que trata desses requisitos. Lembrando, são requisitos cumulativos. Não basta não ser reincidente em crime hediondo ou equiparado. Tem que não ser reincidente, tem que ter cumprido mais de 2/3 e tem que estar presentes esses demais requisitos gerais. Aí sim vai ter direito a um livramento condicional.